dia. Bom dia. Convido os amados a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Gálatas. Vamos ler do versículo 1 até o 10. Nós podemos acompanhar aqui também pela mesma tradução que eu vou usar aqui na minha Bíblia. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o Evangelho que prego entre os gentios. Não fiz isso em particular, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esse não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os que eles foram no passado não me interessam. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me haviam sido confiado o Evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o Evangelho da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando reconheceram a graça que lhe foi dada, Tiago, servo de João, que eram reputados colunas, e estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os circuncisão. Somente recomendaram para nos lembrar dos pobres, e também me esforcei por fazer. Pai eterno, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, diante da Tua palavra, que realmente ela possa criar morada em nossos corações, possamos ser transformados conforme a Tua palavra, Pai. Eu agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, quando nós olhamos o livro de Gálatas, vai parecer que eu estou falando a mesma coisa. Mas eu estou falando a mesma coisa realmente, porque ela está relacionada a essa dificuldade que Gálatas teve. Paulo escreve essa carta para dirigir aos cristãos da Galácia que estavam se desviando do Evangelho da graça, influenciados pelos judaizantes que insistiam na necessidade de seguir a lei mosaica para serem salvos. Paulo aqui me relata aqui que depois de 14 anos ele volta a Jerusalém. Essa data que ele fala depois, não sabe depois de quê. A maioria dos historiadores acreditam que é depois que ele se converte ali no caminho de Damasco, que exatamente aquele caminho que é Jerusalém e Damasco, é naquela região. E nós temos que entender por que ele volta para Jerusalém. Por que Jerusalém era tão importante para que Paulo voltasse a Jerusalém, exatamente para poder confirmar o que ele estava pregando, diante dessas afirmações de que esses judaizantes estavam levando a igreja da Galácia. Vocês vão ter que circuncidar, vocês vão ter que guardar as festas, vocês têm que separar os alimentos. Então, vamos observar por que Jerusalém era tão importante. Primeiro,
era a sede do cristianismo. Jerusalém, aonde surgiu a primeira igreja cristã. A Bíblia usada pelos primeiros discípulos de Jesus era a mesma dos judeus do Novo Testamento. Eles não tinham esse livro, quem tem esse livro somos nós. Eles só tinham o Antigo Testamento. Todos os apóstolos eram judeus. E os primeiros cristãos de Jerusalém também todos eram judeus. Então a gente percebe a força que tem o judaísmo diante da igreja. E eles também criam que Jesus era o Messias esperado, mas continuavam com as tradições judaicas de frequentar o templo, guardar os sábados, e provavelmente os primeiros cristãos circuncidavam os seus filhos e usavam aquela dieta, como é que é o nome da dieta mesmo? Kosher. Ou seja, também é aquela dieta que separada de alguns alimentos, carne de porco, enfim, várias coisas que nós temos relatado na Bíblia. E de repente chega Paulo, um fariseu zeloso, conhecedor da palavra, aluno de Gamaliel, tendo sobre a sua responsabilidade o conhecimento da lei, aplicador da lei, o homem que perseguiu primeiramente os cristãos, porque ele era zeloso, extremamente zeloso, começa a pregar o evangelho aos gentios, diferente do que eles estava sendo pregado em Jerusalém, dizendo que o Senhor Deus só os aceitava somente pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Isso causou um grande alvoroço em Jerusalém, porque ele estava pregando, afinal de contas, uma outra doutrina. Como assim, Paulo? Nós entendemos, nós aqui somos descendentes desse povo, e você agora está falando exatamente ao contrário. Não está ensinando aos gentios o que nós aprendemos. Você está mudando a história. Então Paulo vai a Jerusalém e apresenta o evangelho que pregava aos líderes da igreja. Ele falou com Tiago, Pedro e João. A gente observou no texto que ele fala: os outros não me interessam. Essas as pessoas eram as pessoas que influenciavam, as pessoas mais influentes. O resto não me interessa, não me acrescenta nada. Vocês observaram quando nós lemos ali. E quando agora nós lemos o Atos 15, interessante que nós vamos ver aqui, que apesar de ele falar ali, nós vamos ver ali, que chegaram, lá no versículo 4, quando chegaram a Jerusalém, fomos bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito com eles. Aí no 5 diz o seguinte: mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Observe que eles ficaram felizes com o que Paulo trouxe. Tem gente se convertendo. Tem gente se convertendo, Senhor. E apesar da alegria, alguns falaram: pois é, que bom, maravilha, legal, mas vocês vão ter que guardar algumas coisas que você vai ter que fazer. Se nós colocarmos hoje diante da igreja contemporânea, nós observamos que algumas igrejas eles querem acrescentar algo além da confiança e na fé em Jesus Cristo. O Rodrigo acabou de ler agora aqui em Jeremias, dizendo que eu sei o plano que eu tenho para vocês. Não são planos ruins, são planos bons. Mesmo assim, algumas igrejas requerem de você algo
verdade seja completa na sua vida. Deus é bom, mas eu tenho que fazer isso. Deus é bom, mas eu tenho que me comportar dessa maneira. Deus é bom, mas eu tenho que dar. Deus é bom, mas eu tenho que, enfim, eu tenho. Essa é a grande dificuldade hoje que a igreja passa. Uma das coisas que nós temos observado, a falta de conhecimento do Senhor é o grande problema. A falta de conhecimento da palavra de Deus é o problema. Aqui está a revelação do Senhor para o homem. Se você não a conhece, você está aberto a qualquer tipo de doutrina que fale para você. Ou seja, muitos estão vivendo pelo que ouvem, não pelo que aprendem. E essa parte mais difícil, não querer insistir. O Rodrigo mesmo falou sobre, às vezes, a nossa dificuldade de buscarmos na Escritura a verdade, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira vontade de Deus sobre nossas vidas. E é uma luta. Não porque estamos aqui pastoreando uma igreja e pode falar, não, para você é fácil. Não, a dificuldade é igual para todos nós. Todos nós temos dificuldade em leitura, todos nós temos dificuldade de concentração, todos nós temos dificuldade de separar um tempo para estudarmos a palavra de Deus. E é por isso que nós vivemos essa loucura no mundo. Uma loucura aonde que a palavra, essa palavra aqui, ela não é boa porque eu estou pregando, ou o Rodrigo está pregando. Essa palavra é boa porque a palavra de Deus diz isso. Essa revelação do Senhor não é minha, não é a minha vontade, não é a vontade de qualquer outra pessoa que esteja aqui pregando, mas é a revelação do Senhor. A palavra que Paulo fala não é boa porque foi Paulo que escreveu, mas porque o Senhor revelou a ele. E Paulo é tão interessante que quando algo escreve algo que não foi o Senhor que revelou, ele fala, eu, Paulo, não o Senhor. Aí ele dá a sua opinião. Acredito que eu vejo que umas 2 vezes eu percebi que Paulo, não o Senhor, mas quem fala sou eu. O Senhor fala isso, eu falo assim, mas não é a revelação do Pai. Continuando no versículo 2, no versículo 3 e 5, que ele diz, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha que ele fala aqui, a este não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permaneça em vocês. Isso aqui é algo muito forte que Paulo fala. Sabe esse pessoal que está falando todas essas coisas aí? Sabe esse pessoal que está inventando todas essas coisas ali? Eu nem um momento sequer me submeto a o que eles estão falando. Eu não perco o meu tempo ouvindo essas bobagens. Eu não perco o meu tempo precioso para ouvir heresias. Paulo, ele recusou-se a permitir que Tito fosse circuncidado, demonstrando que a salvação não depende das obras da lei, mas a fé em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo. Se alguém trouxer para você algo que esteja fora dessa verdade, negue, não perca tempo, um instante sequer da sua vida para dar ouvidos. Amados, nós somos livres, nós somos libertos.
Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará dessa mentira, desse falso evangelho. E que muitas vezes nós insistimos. Por quê? Porque, querendo ou não, nesse corpo, nós temos algo que se chama mérito. Lá no fundo, nós às vezes agimos como se fizéssemos tal coisa, teríamos mérito para isso. É impressionante. Nós somos todos iguais. E se talvez alguém falar, não, mas eu não penso assim. Puxa, parabéns. Gostaria de ser como você. Eu gostaria de anular totalmente esse pensamento na minha vida, aonde por um segundo eu achasse que tivesse mérito. Isso é graça. O Senhor é bom, os planos do Senhor é bom para cada um de nós, porque é graça. Ele fez pela sua bondade e misericórdia, porque Ele quis. Paulo negando a circuncidar Tito, que era grego, levou ele, parece de propósito. Paulo às vezes agia dessa maneira. Mas ele foi com Barnabé, acredito que mais algum, mas levou Tito, um grego não circuncidado, diante desse grupo que estava falando, como assim? Mas precisa fazer mais alguma coisa? Isso foi uma defesa que Paulo levou contra esses falsos irmãos que querem impor requisitos extras em nossas vidas. A igreja, ela precisa ser constantemente alertada contra esse legalismo moderno, com a ideia de que a salvação ou aceitação aceitação por Deus depende do nosso mérito, como eu acabei de falar. Não pense que nós somos bonzinhos. Não pense que nós somos bons. Não tenha esse sentimento diante da sua vida. Somos sim pessoas que merecemos a misericórdia do Senhor. Eu gosto muito quando Paul Washer, ele diz que não existe homem de Deus. Existe sim homens pecadores diante de um grande Deus. Homens pecadores diante de um grande Deus. Ele fala a verdade, não existe grande homem de Deus, né? Esse é um grande homem de Deus, é um grande homem de Deus. Não, isso é um grande pecador diante de um grande homem de Deus. Amados, existe a necessidade de nós recorrermos à palavra, à Bíblia. Cada vez mais nós temos que frisar esse ponto, marcar esse ponto, bater esse ponto. É difícil, cansa, dá sono, dá. Algumas pessoas ainda usam, às vezes, escutar a Bíblia, né? As primeiras 4 palavras a pessoa está escutando. De lá para até o final, já está pensando o que é que vai ter que sair, o que é que vai comer, o que é que vai fazer, onde vai fazer, o que é que tem que pagar, o que é que vai vestir. A mente vai longe. Exercite o costume de abrir as Escrituras. Não é aquela abertura, tipo, vai lá para lá, vai lá, não. Busque, entenda, porque o Senhor Ele fala através da Bíblia. Acredito que o que foi lido hoje pela manhã, o que está sendo falado aqui, de alguma maneira, ela vai de acordo com a nossa necessidade. A palavra de Deus sempre vem de acordo com o que nós estamos precisando ouvir. Porque temos que ser transformados. Semana passada nós vimos que tem que ser uma transformação radical. Não é uma transformação de aparência, onde domingo eu venho travestido de um crente fervoroso, e durante
durante a semana eu passo uma semana totalmente distante, totalmente à parte do Evangelho, totalmente fora da visão de sermos sal e luz nessa terra, totalmente afastado dessa verdade. Não é fácil. O mundo ele nos oferece muitas coisas. E nós corremos atrás dessas ofertas. Corremos atrás porque dependemos dela, não do Senhor. Eu não estou falando isso, eu falo isso porque é uma luta na minha vida. Muitas vezes somos assaltados por essa insegurança, por esse medo. Ansiedade que nós vimos, ansiedade é medo do que pode acontecer. E esse medo, ele nos trava diante de uma confiança radical no Senhor. Nós vamos precisar dessa esperança, nós vamos precisar dessa certeza, porque hoje nós vivemos num país aparentemente onde o Evangelho, onde pregamos o Evangelho, onde escutamos o Evangelho, sem que ninguém nos persiga, aparentemente. Mas talvez chegue um dia em que essa porta aqui seja quebrada e nós possamos ser violentados pela fúria. E é nessa hora que nós vamos ter que colocar essa confiança no Senhor. É nessa hora que nós temos que falar: Senhor, chegou a hora aonde a minha confiança, a minha fé, ela está sendo cobrada. Versículo 7 e 9. Ele vai falar aqui, levando Tito, depois, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que lhe foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem a circuncisão. Paulo e Barnabé foram reconhecidos como apóstolos como enviados aos gentios. Enquanto Pedro e os outros focavam aos judeus, apesar das diferenças, agora estavam unidos no mesmo evangelho. Eles não eram rivais, eles eram parceiros. O fato de Paulo ser direcionado aos gentios não significa que ele não tinha um grande apreço pelos judeus, muito pelo contrário. Eu vou abrir lá para vocês, lá em Romanos 9, olha o que ele fala sobre os judeus. 9, a partir do versículo 1, ele vai falar o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Sabe por quê? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo fala assim, ele gostaria de ser amaldiçoado, ser separado por amor àqueles judeus. São israelitas que eles pertencem à adoção, assim como a glória e a aliança e a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem Cristo, segundo a carne, ao que foi sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Paulo tinha um grande apreço pelos judeus.
Ele amava aquele povo. E ele diz que por ele daria a sua vida. Ele gostaria de ser amaldiçoado ao invés deles. Observamos que também Pedro, em Atos 10, Pedro vai ter um encontro com Cornélio, que também era um romano e era considerado gentil. Depois nós vamos ver que Pedro vai dar um probleminha, a gente vai ver semana que vem. Mas Pedro também, ele saiu lá quando aquela passagem de Atos 10, que ele tem um encontro com aquele general romano. Centurião. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era um centurião da companhia do exército chamada Italiana. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E ali ele tem um encontro com Pedro. Apesar de termos algumas diferenças com os outros ministérios, algumas denominações, mas podemos coexistir desde que a mensagem central do Evangelho seja preservada. Não estou falando de ecumenismo, não. Ecumenismo, ele pretende unir todas as crenças debaixo do mesmo teto. Não é disso que eu estou falando. Nós temos nossos irmãos presbiterianos, nós temos nossos irmãos metodistas, que têm algumas doutrinas diferentes do que a nossa. Mas nós podemos viver debaixo do mesmo teto. Eu me converti numa igreja presbiteriana, o Rodrigo numa igreja batista. Convivemos como irmãos, não como primos, né? Alguns gostam de falar que presbiteriano e batista não é irmão, é primo. Somos irmãos em Cristo. Temos uma família que vem da Assembleia de Deus. Temos ali o Alan e a Lisa também, que vieram de uma outra denominação. Eu não sei qual foi da Anitta, mas por algum motivo, por algum determinismo do Senhor, estamos hoje diante dessa verdade. E não existe unidade aonde a verdade é sacrificada. Não podemos acrescentar nem tirar nenhum tio, quanto mais uma vírgula, dessa revelação que o Senhor deixou para conosco. Finalmente nós temos lá no versículo 10, que diz o seguinte: somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Os líderes de Jerusalém pediram que Paulo se lembrasse dos pobres, algo que ele já fazia com entusiasmo. Isto mostra que a fé genuína se expressa em amor prático. Se nós fizermos um resumo da Bíblia, nós vamos observar que a palavra amor, ela é extremamente evidenciada. Quando observamos ali em Coríntios, quando fala que se eu fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse assado, fizesse isso, as pessoas às vezes se prendem nas palavras flutuantes, mas o mais importante é: se eu não tiver amor, nada disso me interessa. Devemos realmente conhecer a palavra, nos esforçarmos em entendê-la, nos esforçarmos a estudá-la, mas se não fizermos isso com amor, não fizermos isso com amor para que o entendimento e o aprendizado seja replicado em nós, em pessoas, você vai virar apenas um erudito, vai ser apenas um homem que tem. Eu conheço um rapaz que ele já leu a Bíblia, discute a Bíblia e é cético. Ele conhece a Bíblia como um livro, ele leu a Bíblia como um livro, não como a revelação do Senhor. É um grande amigo meu.
que dá um banho em muita gente, crente de carreira, assim. E não só conhece a Bíblia, ele conhece o entorno da Bíblia, conhece todos os livros que querem tirar a veracidade da palavra, como também livros que acrescentam informando a veracidade da palavra. Ele é um estudioso. Se não tivermos amor, nada funciona. E uma coisa que nós temos que prestar atenção, talvez seja uma falha nossa, ou falha minha. A igreja necessita se envolver em ações sociais. A igreja precisa se envolver em assistência aos necessitados. A igreja precisa ser voluntária. Não basta apenas estarmos sentados aqui. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para fazermos mais. A igreja precisa realmente se envolver. Se você tem um chamado, nessas ações voluntárias, identifique-se. Se isso arde no seu coração, essa vontade de poder ajudar, identifique-se. Lembramos que o Evangelho não é apenas para ser pregado, mas é para ser vivido. Tiago, como nós aprendemos aqui, ele fala algo maravilhoso, ele diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Quando ele fala aqui de órfãos e viúvas, é porque naquela época as viúvas não tinham como seu sustento, os órfãos não tinham seu sustento. E Paulo que ele fala: faça ação social, mas mantenha-se incontaminado do mundo. Pratique o que você aprendeu. Vamos aplicar. Primeiro, a igreja deve estar vigilante contra ensinos falsos ou distorcidos com o evangelho da prosperidade ou do relativismo moral. Se algum dia eu ou o Rodrigo começarmos a pregar sobre essa teoria da prosperidade, saia correndo. Não espere nem terminar. Se nós começarmos a pregar algo que está totalmente contra a palavra do Senhor, saia correndo. Não espere nem terminar. Devemos estar vigilantes sobre o que ouvimos e o que aprendemos, principalmente. Incentivo que a igreja, que nós, os crentes, devemos estudar as Escrituras para podermos discernir a verdade. Como posso saber se é falso ou verdadeiro se eu não conheço? Como eu posso saber se é a palavra de Deus ou não se eu não conheço? Eu não uso. Eu tenho, mas não uso. Isso é importante. Isso nós devemos estar sempre com esse entendimento. Eu preciso conhecer as Escrituras. Desculpa a insistência. Terceiro, não imponha regras não bíblicas como requisitos para a salvação. Eu estou falando da igreja, estou falando em particular você. Você, no seu evangelismo pessoal, no seu caminhar no dia a dia, não coloque peso sobre alguma pessoa que não esteja baseada na palavra de Deus. A graça de Deus é o que nos salva e nos sustenta. A porta está aqui.
aberta para qualquer pessoa entrar aqui dentro. Independente do que, como viva. Aqui dentro, ele ouvirá a verdade. Aqui dentro, ele ouvirá a necessidade de transformação. Mas pela palavra, a revelação do pecado, a confirmação da graça, não porque eu acho que, eu não gosto de que você venha com essa cor na igreja. Semana passada eu vim de vermelho, né? Alguém ficou assim, o Bertão veio de camisa vermelha. Eu falei, já sangue de Jesus. Não é isso que vai me salvar ou não. Então, não coloquemos regras, dificuldades. Para você tem que ir na igreja, você tem que fazer assim, você vai ter que fazer assado, você vai ter que... Não, irmãos. Venha como você está, mas não permaneça. Venha, mas não permaneça. Que sejamos uma igreja que acolhe todos, independente da origem, cultura ou passado. Às vezes nós temos a igreja que aponta, né? Mas aqui, eis não sei o que lá, eis não sei o que lá. Nós não temos nada com isso. A nossa verdade está na palavra do Senhor. O que ela diz? Devemos mostrar que o Evangelho derruba barreiras e une pessoas em Cristo. E finalmente, estejamos preparados para defender o Evangelho contra ensinos falsos, mas sempre com humildade e amor. Olha esse amor de novo aqui. Amados, esse livro de Gálatas, ele é muito legal, muito importante para a igreja, pelo que nós vivemos hoje em dia. Nós vemos que nós não somos mais influenciados pelos judaizantes. Eles não tentam mais influenciar a igreja. Mas nós temos que tomar cuidado com os outros influenciadores. Os outros influenciadores do achismo. Não, mas eu acho que isso aqui é legal. Eu acho que aquilo ali é bom. Vigie. Guarde o seu coração desses falsos profetas. Não perca nenhum tempo ouvindo eles. Amém, amados? Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua revelação a todos nós, Senhor. Que realmente possamos colocar em prática, Senhor, nossas vidas. Possamos, Senhor, não somente sermos ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Crie em nós, Senhor, coração, Senhor, inclinado, Senhor, a te servir, Senhor, como igreja, Pai, como pessoas, Senhor. Que possamos, Senhor, ser verdadeiros representantes de Cristo, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, da verdade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça uma transformação, Senhor, em nossas vidas, Senhor, para que possamos ser aqueles que levam a semente verdadeira, Pai, para que aquele que ouça, creia. Obrigado pela oportunidade, obrigado por cada vida aqui, essa manhã, Senhor, que nós possamos ter uma semana, Pai, abençoada por Ti, diante da Tua graça, Senhor, diante da Tua bondade, Pai. Nos leva em segurança em nossas casas, Pai, e em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor, Salvador, que nós oramos. Amém. Amém, amados?